PMI composto do setor de serviços em vários países ao redor do mundo. Vamos comentar um pouco sobre eles. Roda a vinheta. Então, pessoal, hoje tivemos alguns dados na agenda econômica, né? Não só os PMIs, tivemos também IPP, zona do euro, venda no varejo, bastante dado econômico saiu no dia de hoje, os mercados operando sem direção, né? Alguns caindo, outros subindo. Vamos fazer aquele giro para ver como é que os mercados estão. Vamos lá. Aqui a gente vê que lá no Canadá opera a próxima estabilidade, subindo 0,02%. O S&P sobe um pouco mais forte. Foi agora que aconteceu essa subida, estava quase no 0 a 0 mais cedo, subindo 0,85%. Ibov subindo 0,31%. O FTSE 100 caiu 0,77%. O DAX com alta de 0,10%. África do Sul com queda de 0,29%. Xangai fechado, não teve pregão. Feriado na China continua essa semana toda. Nikkei com queda mais forte de 2,28% e a Austrália com queda de 0,77%. Já vindo aqui para o nosso índice de ganância e medo, ele já está no extremo medo, né? Os mercados operaram em queda no dia de ontem. Hoje já se recupera o S&P, mas ontem foi uma queda mais forte e o mercado vem aqui, os investidores começam a ficar mais temerosos em relação ao que pode acontecer nos próximos dias, aí, meses ou semanas, né? Nos Estados Unidos. Os dados não estão vindo tão bons como o mercado esperava, e aí o mercado já começa a ficar com um pouco mais de medo em relação aos seus investimentos, né? Vindo aqui para o S&P, exatamente o ponto que a gente comentou na segunda-feira que ele devia estar buscando, né? Que era esses 4.226, 27 nessa região aqui. Ele tocou exatamente lá, a gente pode ver que tem um gap aqui, né? Para fechar, ele fecha esse gap agora e já se recupera no dia de hoje, né? Se confirmar de fato essa recuperação, ele pode vir e começar a testar essas regiões, né? O primeiro teste vai ser aqui, ele já testou esse ponto aqui anteriormente, né? Só que ele abriu e caiu totalmente, mas o primeiro ponto vai ser aqui no 4.330. Conseguindo superar, ele deve buscar essas regiões de topo aqui no 4.500, 4.400, é o próximo alvo para o S&P. O DXY está operando em baixa de 0,34%. Fez um candle de força bem forte na segunda-feira. Ontem fez um candle de dúvida e hoje já vai recuando, né? Claro, se não conseguir romper essa região aqui, a gente já mostrou na segunda-feira que é uma região que foi bastante briga no passado, né? Aqui em 2022. Ele chega nessa região e está novamente, né? Já começou uma briga aqui que vai ser para ver se consegue superar. Só aguardando para ver o que vai acontecer, né? Fica sem direção aqui por enquanto. A gente pode ver que subiu bastante, né? Pode ser que comece a fazer um movimento de correção. Petróleo, forte queda de 5,25% no dia de hoje, provavelmente por conta da reunião que tivemos da OPEP, né? Apesar da reunião, a OPEP ter prometido aumentar o corte para 1 milhão de barris por dia, o petróleo vem caindo bastante, vem caindo forte no dia de hoje, né? Parece que os investidores não estão gostando dos passos, né? Da atitude tomada pela OPEP, as decisões tomadas em relação ao petróleo, né? Fica um pouco de manipulação, né? Lembrando que a OPEP é o cartel, e aí fica um pouco de manipulação ali em relação ao preço da commodity. Os investidores também não gostam dessa manipulação. Vindo aqui para a nossa agenda econômica, bastante dado, como eu falei, feriado na China, os PMIs, praticamente todos, né? Na Europa, todos vieram acima do esperado. A gente pode ver aqui que na Alemanha o setor de serviços já retornou aqui para cima dos 50, que significa expansão, né? Após bastante tempo abaixo, você vê que deu uma recuperada de praticamente não, 3 pontos aqui, né? Saiu de 47,3 para 50,3, vai se recuperando na Alemanha. Zona do euro, também acima do dado anterior e acima do esperado, os dois, né? O composto e o do setor de serviços. A economia vai se recuperando, vai dando sinais, né, de recuperação. Isso é positivo para a zona do euro, que já conseguiu ter um controle mais da inflação, e se não tiver crescimento no setor de serviço, no composto, né, que envolve o PMI industrial também, se não tiver crescimento, o país fica ali na estagflação, né, a inflação reduzindo sem crescimento. E aí começa a se recuperar aqui, os PMIs vão apresentando uma recuperação para esses países da Europa. Reino Unido também acima do esperado, também levemente abaixo do dado anterior, o setor de serviços, mas veio melhor que o que era esperado. O IPP da zona do euro, até abrir o gráfico aqui para mostrar. A
gente pode ver que depois de bastante tempo, né, desde 2021 aqui, uma alta subindo, começou a recuar aqui em novembro de 2022 e agora segue para o quarto mês consecutivo de queda, né? Lembrando que esse aqui é o acumulado de 12 meses, né? E aí ele vai mostrando uma recuperação aqui. Como a gente sempre fala, né? O índice de preço ao produtor é o primeiro a recuar, depois de um recuo mais forte, né? O produtor conseguindo ali uma matéria-prima mais barata para produzir seus produtos, né? Seus bens, e aí consegue um preço mais barato. A gente vê aqui que o índice caindo mostrando que está reduzindo a inflação ao produtor. Esse índice caindo vai lá na frente refletir no índice inflacionário, né, ao consumidor, que é o IPC, índice de preço ao consumidor. Venda no varejo bem abaixo do esperado, né, era guardado menos 0,3%, veio menos 1,2%, e no acumulado de 12 meses ficou em negativo em 2,1%, também bem abaixo do esperado. A reunião da OPEP que eu falei, né, ele justamente falou aqui, né, essa foi agora, dia 4/10, foi hoje essa reunião. E aí fala aqui, após o corte de 100 mil barris de petróleo decidido na última reunião, a OPEP prepara-se para reduzir a sua produção em mais de 1 milhão de barris de petróleo bruto por dia na reunião marcada de hoje, né, de quarta-feira. Ou seja, os investidores parecem que não gostaram muito dessa redução, apesar de ser benéfico para o petróleo, claro, e muito ruim mesmo para a economia, porque o preço do petróleo aumentando vai aumentar a inflação, gera inflação ali para os consumidores, né, tudo se move a petróleo hoje praticamente, a energia, né? Aqui no Brasil, principalmente, toda a parte de transporte é tudo movido a petróleo, a diesel, e aí esse índice esse aumento do preço do petróleo pode impactar diretamente ali na prateleira, né, no índice de preço ao consumidor, que também é composto pela parte ali do transporte da gasolina, do diesel, do álcool, todos fazem aquela composição do nosso IPCA. Vindo aqui para a variação de empregos privados, ADP lá nos Estados Unidos veio bem abaixo do esperado, dado que é positivo, né? Redução na variação de emprego, isso é positivo. O mercado na hora até subiu um pouquinho, mas depois recuou, né? Mas foi mais meio que uma manipulação de mercado ali, os investidores balançando mesmo o mercado no momento. O dólar chegou a cair, se não me engano, 20 pontos na hora que saiu esse dado, mas depois já voltou tudo. O dólar que operou bem volátil hoje, daqui a pouco a gente vai ver o gráfico dele. O PMI aqui no Brasil veio abaixo do dado anterior, né? Tinha sido 50,6, tinha subido bastante, veio em 49 e o outro em 48,7. Não é positivo para o Brasil, né? O Brasil que já está reduzindo ali seus índices inflacionários, precisa recuperar, precisa ter atividade, né? de serviço, industrial e do composto também. Vindo para os Estados Unidos, ficaram em linha com a que era guardada, o composto levemente acima e o setor de serviço levemente abaixo, né? Mas continua aqui num patamar de expansão, né, acima do nível de 50. Tivemos só mais um dado aqui, o PMI ISM na manufatura ficou em linha com o esperado e um pouquinho aqui abaixo, né? Estoque de petróleo caiu em relação ao último, muito pouco aqui, barris, mas ficou bem abaixo do que era aguardado o estoque de petróleo. Dado econômico foi isso que tivemos hoje. Vamos aqui para a Bolsa, acabou de fechar nosso mercado, né? 2 minutos que entrou em leilão as ações. Vindo aqui para o campo da alta, temos CVC subindo, né? Subiu, mas provavelmente vai mudar isso aqui ainda que está em leilão, 7,53%, e Dux com alta de 7,40%, Locweb com alta de 6,68%, Arezzo com alta de 6,42% e Carrefour com alta de 4,12%. Né? A gente pode ver aqui as ações que subiram hoje, em sua maioria aqui, ações relacionadas ao setor de consumo, setor de varejo. No lado da queda, nenhuma novidade, né? Petróleo caindo 5%, as empresas que estão relacionadas com a commodity operam em queda também. Petrobras caindo 3,94%, 3R Petróleo caindo 3,46%, a Petri 3, a ordinária, caindo 3,29%, Prio caiu 2,81% e Petro Recôncavo também aqui 2,41%. Né? Todas as empresas aqui, a top 5 de queda do mercado hoje foram empresas relacionadas ao petróleo. Vindo aqui para o dólar, deixa eu botar o diário aqui, o semanal tá. Aqui, como eu falei, né, o dólar operou com bastante volatilidade hoje. A gente pegar aqui, chegou a variar 60 pontos praticamente aqui entre máximas e mínimas, né? Foi justamente quando foram saindo as notícias lá nos Estados Unidos, o dólar foi variando bastante, oscilando bastante, muito volátil.
Mas um ponto positivo para o dólar foi que conseguiu romper a região dos 5, já tem um tempinho, e aí fez um candle de bem forte ontem, né? Subiu bastante, subiu 2% no dia de ontem, mostrando muita força o dólar em relação ao real. Vindo aqui para o nosso Ibovespa, Ibov que tá para fechar com 0,21 de alta, né? Leve alta e próxima estabilidade. O importante aqui do Ibovespa é não perder essa média de 200, a gente vê que vai ter um pouco de briga aqui. Ontem fechou exatamente em cima dela, hoje já perdeu aqui, rompeu aqui essa parte de baixo, mas já retornou e vai fechando com candle aqui de indecisão ou de continuidade, né? Isso aqui pode ser considerado também um spin top, que seria um candle de continuidade. E se for um candle de decisão, pode remeter a começar a subir, né? Caso não perca essa região aqui dos 113 mil pontos. Então, pessoal, era isso que eu tinha falado para vocês. Mercado já fechado, né? Não tem mais muito o que fazer. Só aguardar o dia de amanhã. Esperamos que com novidades, com notícias boas aqui no Brasil. Vamos aguardar para ver se nosso cenário econômico melhora e a gente começa a engatar uma alta aqui no Ibovespa. Pedir a vocês para curtir nossas páginas nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo. Quer saber um pouco mais de mercado financeiro? É muito importante para a gente e ajuda o nosso trabalho aqui na Valorama. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.